Em tempos tão difíceis, como fazer para que os nossos filhos possam crescer de maneira abençoada por Deus? Esse é mais um devocional de Volta à Vida e eu convido você a ficar com a gente e assistir esse vídeo. O texto que nós vamos usar para meditar hoje nesse devocional é o texto de Juízes 13, 24. Ele está escrito da seguinte maneira: quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão, e o Senhor abençoou enquanto ele crescia. Esse texto deixa claro que a bênção de Deus já está sobre o menino, mas ele é uma criança. Então a gente entende que foi o comportamento de seus pais que fizeram para que ele pudesse crescer de maneira abençoada. Quando nós vamos olhar o cenário espiritual e político de Israel, mais uma vez o que acontece é que os filhos de Israel desobedeceram às leis de Deus. Mais uma vez os inimigos, e agora dessa vez os filisteus, se levantaram para tirar as riquezas, tirar a paz, tirar a alegria de um povo que foi chamado para viver na bênção. E isso se chama esfriamento espiritual. Quando o povo necessita e precisa de ajuda, eles clamam ao Senhor, eles sabem a quem recorrer. Quando o povo está abençoado, fértil, próspero, abençoado por Deus, eles se esquecem do Senhor e começam a se comportar adorando outros ídolos. Isso sempre fez com que o inimigo se levantasse contra o povo que Deus separou para ser abençoado e o povo viesse ao sofrimento. Agora a gente percebe e entende que Deus sempre vem levantando juízes, homens e também mulheres, que possam governar e liderar o povo para sair de dentro desse cativeiro e viver aquilo que Deus tem preparado. Juízes 13:3 conta que o anjo apareceu a essa mulher, a mãe de Sansão, e disse a ela: você é estéril, nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz. É interessante notar que o anjo está dando a ela a condição daquilo que ela é. Você é estéril, mas você ficará grávida. Não importa aquilo que você é hoje, a questão é aquilo que Deus está falando que você será amanhã. Tem muita gente que não avança, não cresce, não vive promessas porque ela está sempre olhando para aquilo que ela é e não para aquilo que ela pode ser. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção nesse devocional é: se atente para aquilo que Deus está falando que você será. Se atente para aquilo que Deus está falando que você vai fazer. Essa mulher não podia ter filhos e isso está na boca do anjo quando ele diz: olha, você é estéril, não pode gerar, não pode produzir, mas você ficará grávida. Segunda coisa que eu entendo é que filhos são propósitos de Deus. Está bem claro, e eu tenho certeza que uma das coisas que essa mulher queria era honrar seu marido Manoá, trazendo à existência um filho, um menino, um varão, para que ele pudesse ser honrado. Mas ela não conseguiu, e o filho não nasceu somente porque ela quis, mas agora, a partir de um milagre, a gente vai perceber e ver a Bíblia falando que esse menino vai nascer segundo a vontade de Deus. Salmo 127:3 diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos são bênção e filhos são propósitos de Deus. Essa mulher que nunca gerou, não podia ter filhos, agora é alguém que está ouvindo do anjo que ela vai gerar, que ela vai produzir, que ela vai ser frutífera e o seu filho será uma bênção. Porém, junto com a bênção sempre vem orientação. Eu costumo dizer para as pessoas que convivem comigo, tanto na igreja quanto na casa de recuperação, que não existe como eu ser abençoado se não for através de obedecer àquele que quer me abençoar. Deus, ele é o abençoador, porém Deus, ele vai determinar caminhos e regras para que eu possa viver aquilo que ele prometeu. E me chama a atenção as orientações que o anjo passou para essa mulher para que ela pudesse viver o que Deus tinha para a vida dela. Só que para eu criar filhos abençoados, eu não quero fugir disso. O que a gente precisa entender? Primeiro passo: comunicação,
entre marido e mulher. Essa mulher vive um período de vergonha, pois ela não conseguiu honrar o seu marido. E dentro disso, quando o anjo faz a promessa para ela de que ela vai gerar, talvez o que ela poderia fazer era guardar um segredo. E ali, quando a barriga viesse a crescer, ela fazer uma surpresa para o seu marido. Porém, vida familiar não pode ser uma vida de surpresas, precisa ser uma vida de comunhão. Ela vai ao seu marido e lhe diz: um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, somente ouvi aquilo que ele tinha para me falar. E olha só o que o anjo fala. Porém me disse: eis que você ficará grávida, dará luz a um filho, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coisa impura, não toque, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, e do ventre materno até o dia da sua morte. Perceba, você nunca produziu, você nunca gerou, mas o que você vai gerar, o que você vai frutificar será grande, será um nazireu de Deus. Então você precisa tomar alguns cuidados. Eu não quero entrar em todos os cuidados, mas um me chama a atenção, que é a questão dela não beber vinho e nem bebida forte. Crianças abençoadas precisam de pais lúcidos, conscientes de um propósito, conscientes daquilo que Deus determinou e daquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Não adianta gerarmos filhos para que esses filhos sejam cuidados de qualquer maneira. Não adianta criarmos filhos em um senso de loucura. Pelo contrário, nós precisamos estar lúcidos, não embriagados com as coisas desse mundo, para que a gente possa viver e levar os nossos filhos a viver a promessa que Deus tem para a vida deles. Então ela procura o seu marido, ela vai falar com o seu marido, ela leva ao conhecimento dele aquilo que aconteceu, e o segundo passo é oração para se entender o propósito de Deus. Juízes 13:8 está escrito que Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer. Nos ensine o que vamos fazer com esse menino quando ele nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo desceu novamente. Deus, ele está fazendo promessas a essa família, e me chama a atenção o fato de Manoá querer saber com detalhes o que ele deve fazer, a maneira que ele deve se comportar e como é que esse menino deve ser criado. Entenda, o propósito é de Deus e nós não administramos propósitos de Deus segundo a nossa vontade. Nós fazemos tudo para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós fazemos conforme aquilo que Deus determinou. Nós fazemos para que Deus possa ser exaltado. Já tinha uma promessa. A mulher já recebeu a visitação do anjo, o anjo já tinha alcançado ela. E quando ela compartilha com o seu marido, a primeira atitude de Manoá é buscar a Deus conhecimento. Ele creu na promessa de tal maneira que ele se lança a buscar no Senhor conhecimento para que ele possa saber o que fazer, como cuidar, o que orientar, o que permitir e o que proibir esse menino de fazer, de ir ou de vir. Entenda, o importante aqui é essa criança crescer de maneira abençoada e o pai está se preocupando com isso. Pais precisam de orientações divinas para poder cuidar dos seus filhos. Não deixe de orar e nem falar com Deus para saber o que Deus tem para a vida dos seus filhos, para saber como orientar os seus filhos, como cuidar dos seus filhos segundo a vontade de Deus, porque os seus filhos não são propósitos apenas seus. Seus filhos são flechas do Senhor na sua aljava, para que através da vida de cada um deles, eles possam glorificar o nome do Senhor. Manoá, ele ora, o anjo desce e repete tudo aquilo que já tinha dito a mulher que era sua esposa e futura mãe de Sansão. Se você tem dúvidas quanto àquilo que você tem que fazer para que Deus possa te abençoar, te orientar, fale com Ele. Clame a Deus mais uma vez, ore ao Senhor,
Peça a Ele instrução. Eu tenho certeza que Deus não vai negar falar com você 1, 2, 3 vezes até que você compreenda e entenda tudo aquilo que Deus tem a falar. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir você e tirar toda dúvida do seu coração. Terceiro passo. Casa que é abençoada é casa que honra. Juízes 13:15 diz: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar aqui conosco. Queremos preparar para o Senhor um cabrito, queremos te servir. Lembrando, o início desse devocional mostra que é um tempo de crise, de desobediência, um tempo de cativeiro. E todo o cativeiro que Israel passou, Israel enfrentou fome. Eu não acredito que Manoá era alguém que tinha um rebanho de cordeiros, de cabritos dentro do seu quintal. Mas ele entendeu que Deus visitou a sua casa. Ele entendeu que Deus escolheu a sua família para fazer algo extraordinário. O tempo é de crise. Eu não sei se Manoá tinha 1, 2 ou 3 cabritos, mas eu sei que no tempo de crise ele decidiu oferecer a Deus o seu melhor. Se a casa está sendo abençoada, a casa precisa honrar aquele que é o abençoador. Você veio, você escolheu abençoar a minha casa e agora eu te peço, permita com que eu possa servir um cabrito a você. E o que é honra? Honra são manifestações que denotam respeito, consideração por alguém que se distinguiu por sua conduta. Esse é um tempo que cada um vivia por si. Olha o exemplo de Gideão lá atrás, quando ele só se preocupava com a sua casa e a sua família, e houve um despertar de Deus. Agora o anjo vem para abençoar a casa de Manoá e o seu comportamento é digno de ser honrado. Nós temos que honrar as pessoas que se comportam de maneira diferente, pessoas que se aproximam de nós para abençoar a nossa vida, para nos fortalecer, para nos orientar. A gente não pode perder esse padrão de abençoar a vida das pessoas que se distinguem das outras, e é isso que ele faz. E o que isso mostra para mim? Primeiro, eles decidiram honrar através do ouvir. Depois que o anjo falou, o anjo não precisou descer novamente para trazer nenhuma nova orientação. Depois que Manoá e a sua esposa tinham certeza daquilo que deveriam fazer, o anjo não precisou voltar mais 1, 2 ou 3 vezes para falar: olha, eu tenho um propósito na vida dessa criança, eu quero que vocês façam isso com ela. Não, simplesmente eles decidiram honrar através do obedecer. O anjo falou e eles levaram esse propósito a sério até o final. O anjo não precisou chamar a atenção, o anjo não precisou corrigi-los, pelo contrário, eles fizeram aquilo que foi determinado por Deus através da boca desse anjo. Segundo, decidiram honrar através do servir. Você está aqui e eu quero servir você. Deus, ele escolhe essa casa para realizar nessa família um grande propósito. Essa é uma casa privilegiada. Eu tenho certeza que sofreram, choraram, padeceram por não conseguir realizar tudo aquilo que queriam, porém, a partir do momento que entenderam que era uma casa abençoada, decidiram servir ao Senhor de todo o coração. Nessa tarde eu convido você, eu chamo você ao serviço de Deus, ao serviço para Deus, a honrar a Deus, porque de uma maneira distinta, Deus ele tem cuidado da sua casa. De uma maneira distinta, inigualável, incomparável, Deus escolheu a sua família para que na sua família ele pudesse fazer sim grandes coisas. Então, não perca tempo em se lançar, em servir ao Senhor com excelência e com o excelente que você tem. Não é só a excelência no seu fazer, mas é a excelência do seu entregar. Deus está entregando a você aquilo que você não poderia ter e Deus está fazendo para você o melhor dele. Então é tempo de você dar a Deus aquilo que você não tem, de você buscar aquilo que você não tem. É aquele clamor do salmista: o que eu vou dar a Deus diante de todas as coisas que ele tem me concedido? Essa é uma casa que Deus abençoou. O menino cresceu, pais em comunhão, pais lúcidos, pais que oram, pais que servem, pais que obedecem a Deus. E o menino cresceu de maneira abençoada. Eu digo sem dúvida, em nome de Jesus, se você praticar isso, é na sua casa,
É na sua família que filhos abençoados serão levantados para a glória de Deus e o nome de Deus será conhecido através da vida de cada um deles. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, faça sua inscrição no nosso canal, ajude com que essa mensagem vá mais longe, alcance mais pessoas. Nós contamos com você. E se você conhece um pai, uma mãe que precisa ouvir essa palavra, eu te peço em nome de Jesus, faça esse vídeo chegar até eles, porque Deus vai abençoar a família deles também. Eu te abençoo, fica com Deus, fica na próxima. A gente se vê junto aqui cada dia mais em nome de Jesus Cristo.